Olá, meus irmãos, um bom dia para todos, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, passando aqui para fazermos o nosso devocional. Nesses últimos dias eu tenho procurado falar sobre fé, a fé que tem o poder de nos transformar, nos regenerar, a fé que opera milagre, a fé que pode trazer a cura, a libertação, inclusive uma vida próspera. Mas hoje eu quero trazer em pauta o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante, onde o apóstolo Paulo escreve assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Muito bem, amados diletos irmãos, aqui nós vamos ver ainda algumas interrogações, onde o apóstolo Paulo diz: onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Muito bem, vamos procurar conversar um pouco sobre a fé, sobre o poder da palavra, que tem o poder de restaurar vida. Minha última mensagem eu vos disse que Deus criou o mundo através do princípio da sua palavra, e o inimigo, o arqui-inimigo de Deus, viu que a palavra de Deus tinha poder. Quando ele compreendeu que a palavra de Deus tinha este poder, então o inimigo também passou a usar a palavra. Ele conhece o poder da palavra e sabe que a palavra, ela tem o poder de produzir vida e ela também tem o poder de produzir a morte. E para esta finalidade, então o inimigo começou a trabalhar. Ele sabe que palavras não matará instantaneamente. Ele sabe que palavras podem ferir a alma, contaminar a alma, mas não mata instantaneamente uma pessoa que lhe der ouvido, mas enfraquece a sua mente, a ponto de deixá-lo, essa pessoa, em dúvida, insegura. Dúvidas geram cada vez mais dúvida, e esse é o caminho usado para tentar destruir a fé cristã. Então, o inimigo, ele tem utilizado o poder da palavra. Ele procura distorcer a fé que nós temos em Cristo Jesus. Nós vemos que Cristo, ele se manifesta agora, a graça se manifesta por meio de Cristo. Cristo sendo manifestado ao mundo para trazer a graça, mas não é mediante a lei,
ele recebe o testemunho da lei e dos profetas, mas agora podemos ser salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então, as pessoas muitas vezes subestimam o conhecimento do inimigo da nossa alma. Eu quero dizer para você, caro irmão, irmã, que o inimigo e os seus demônios, eles conhecem muito bem o poder da palavra de Deus, mais do que qualquer ser humano. O inimigo e os demônios caídos, eles foram a criação de Deus. Eles eram anjos criados por Deus, mas acabou dando ouvido à palavra do arqui-inimigo de Deus e se corromperam e tornaram-se demônios, e o arqui-inimigo de Deus se tornou conhecido como o diabo, como o enganador. O diabo sabe que o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. E este que coloca dúvida em seu coração, ele nunca irá receber nada, ele nunca alcançará nada do Senhor, porque estará sempre sendo açoitado pelas dúvidas em sua alma. Por isso o inimigo, ele trabalha constantemente no sentido de anular a palavra de Deus no coração das pessoas. O Senhor Jesus, ele trouxe uma ilustração muito perfeita quando ele conta-nos a parábola do semeador. Ele diz que alguma semente cai à beira da estrada e as aves dos céus vêm e comem. E o Senhor Jesus diz que é aquele que semeia a boa palavra é o próprio Deus. Ele diz que a terra onde é lançada a palavra é o coração do ser humano. E ele diz que as aves dos céus são os próprios demônios que arrancam esta palavra antes de germinar. Então todos os cristãos sabem que sem fé é impossível agradar a Deus. E que a fé é a certeza de algo que se espera. Então, todos nós que somos servos de Deus conhecemos essa passagem. Então, qual é a atitude do arqui-inimigo de Deus para tentar invalidar essa palavra? É fácil. Basta semear uma pequena dúvida no coração da pessoa que tem fé, para que essa se torne, muitas vezes, nula, para que não produza fruto. O inimigo da nossa alma, ele tem milhões de anos de existência à frente de todos nós. Ele tem conhecimento da obra de Deus. Ele conhece muito bem as Escrituras Sagradas. Você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes só tem se alimentado da palavra de Deus nos momentos de reunião dentro da sua célula ou dentro da sua igreja, e não tem meditado na palavra do Senhor. Então muitas vezes você não tem o conhecimento que o inimigo da nossa alma tem da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele foi tentado pelo próprio inimigo no deserto. E a primeira investida do inimigo, ele utilizou a própria palavra de Deus. E o Senhor resistiu, dizendo: está escrito.
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. O que diz o diabo? Ele desistiu? Ele desistiu de tentar o Senhor? Não, amados. Ele voltou ainda mais forte, utilizando-se da própria palavra de Deus e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Mateus 4, verso 6. Veja como o inimigo usa também a palavra de Deus. Não devemos ficar admirados quando nos deparamos com pessoas de má fé, pessoas com índole maligna, usando a palavra de Deus. Existem muitos falsos mestres, muitos falsos pregadores, utilizando a palavra de Deus para seus próprios benefícios. O inimigo, ele usou no momento mais oportuno e nem por isso deixou de ser o inimigo de Deus. Ele usou a palavra. O Senhor Jesus já nos alertou muitos naqueles dias onde dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então existem muitos falsos mestres, muitos falsos pregadores. Essa passagem está no livro de Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. Existem muitos falsos pregadores operando milagres. Milagres que não vêm da parte de Deus. E muitas pessoas estão correndo, milhares, multidões de pessoas estão correndo, idolatrando esses pregadores. Até inclusive pessoas de boa índole, sendo enganado por falso mestre. Irmãos, receber uma cura da parte de Deus é bom. Receber um milagre da parte de Deus é muito bom. Mas o que você tem que dar importância é para a salvação da tua alma. Você conhecendo o Senhor na intimidade, você vai ter o dom de discernir que espírito está operando atrás de certos milagres. Pelo fato de o inimigo conhecer muito bem a palavra de Deus, ele sempre vai procurar um caminho para tentar invalidá-la na vida daqueles que creem de todo o coração. Se tivermos o cuidado de examinar todas as religiões e seitas deste século, encontraremos muito de seus fundamentos dentro da Bíblia Sagrada. Muitas religiões tiraram alguns dogmas dentro da própria Bíblia Sagrada. E tem aparência de bondade. Tem aparência de serem servos fiéis. Então, muitos deles, eles inclusive até utilizam a Bíblia Sagrada, alguns distorcem, criam doutrina, procura alguma interpretação distorcida, usa a palavra
muitas vezes na prática de macumbaria, de feitiçaria. Alguns usam a palavra de Deus como se fosse, como dizer assim, como se fosse um guia, mas na verdade eles distorcem a interpretação. Existe cristão, inclusive, que são semelhantes ao macumbeiro, lança praga, eu chamo de feitiçaria branca, oração ao contrário. E alguns, inclusive, que criaram altares de sacrifício semelhante aos que Israel havia feito no Antigo Testamento. Alguns criaram a Arca da Aliança, outros criaram a Arca do Testemunho, outros criaram e várias outras coisas que têm usado e distorcendo a palavra de Deus. São homens que têm um conhecimento profundo da própria palavra de Deus. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que fazem sacrifício na mata e se dizem cristãos, se dizem, inclusive, serem seguidores da palavra de Cristo, se dizem pentecostal, falam em línguas estranhas. Então tudo isso nós temos que ter bastante cuidado. Eu amo falar em línguas estranhas, amados. Vocês dificilmente me ouvirão falando em línguas estranhas quando estou pregando. A Bíblia diz que quando estamos falando em línguas estranhas, devemos falar se houver intérprete. Então, amados, diletos irmãos, o inimigo da nossa alma tem roubado, tem deturpado a palavra, utilizando sacrifícios semelhantes aos sacrifícios levíticos, utilizando o símbolo como se fosse sagrado. Nenhum símbolo é sagrado, amado. A única coisa que é sagrada dentro do cristianismo é a palavra de Deus. Por isso ela é chamada de Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela contém a fórmula para nós seguirmos a jornada de Cristo. Algumas pessoas me interrogaram: presbítero, você é cristão, você é crente, que religião que você professa? Porque eu sempre tenho dito que eu não tenho igreja. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que eu sou seguidor do caminho. Mas que caminho é esse? O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sigo esse caminho. Vocês sabiam que os cristãos, na sua primeira período, não era conhecido por crente, não era conhecido por cristão. Eles não professavam uma religião. Eles eram conhecidos como seguidor do caminho. Inclusive, os romanos diziam: vocês ouviram falar daquela nova religião que segue um novo caminho? Então eles eram considerados seguidor de um novo caminho. Mas com o passar do tempo, passaram a chamar ele de crente, depois de cristão, depois de evangélico, e assim foi mudando, transformando
a história do cristianismo. Eu quero dizer para vocês que vocês devem professar a fé no Filho de Deus. Ele se manifestou para trazer a salvação ao mundo. E você precisa ter Ele como sendo o Senhor da sua alma. E seguir a orientação da sua palavra. Não existe fórmula. Não existe nenhum sinais que seja sagrado, a não ser a própria palavra, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para você entrar nos céus, ter a salvação, você precisa ter fé, crer que Ele é o justificador, que Ele tem o poder de te resgatar, de te limpar, de te purificar, de dar vida a você e vida abundante. Se você crê nisso, você se torna seguidor de Cristo, o novo caminho, vivo e real e verdadeiro. Você precisa procurar uma igreja para congregar, mas você não deve abrir mão da fé. A igreja, ele é o local onde você irá congregar e depois crescer mediante ao conhecimento da graça da palavra divina. Que Deus vos abençoe, amados. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus. Eu tenho procurado trazer passo a passo. Não sei se os irmãos estão me compreendendo. Eu gostaria que alguns irmãos entrassem em contato comigo e dissessem: presbítero, eu não consigo entender a sua palavra, ou esta palavra está sendo boa para mim. Muitas vezes eu prego aqui solitariamente e as pessoas muitas vezes me procuram para pedir oração. Não diz para mim se tem sido benéfico a mensagem do pedacinho do Maná dos Céus. Que Deus vos abençoe, amados. Uma ótima manhã para todos.